boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirma ter quase certeza de que o vazamento de óleo que atinge o Nordeste brasileiro é criminoso. Leilão de petróleo realizado pelo governo federal bate recorde e arrecada quase 9 bilhões de reais. Você vai ver também. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, é condenado pela 12ª vez na Lava Jato. As penas dele somadas chegam hoje a 267 anos de prisão. No mês de alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo, uma exposição em São Paulo traz histórias de mulheres que compartilham a experiência com a doença. Turquia intensifica bombardeios na Síria. 100 pessoas morreram e milhares já saíram de casa ou atravessaram a fronteira entre os dois países. 2 empresários ligados ao advogado de Donald Trump são presos. Eles são acusados de esquema ilegal de financiamento de campanha em 2016 e são testemunhas importantes no processo de impeachment do presidente americano. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Ministério da Educação anunciou que todas as provas do Exame Nacional de Ensino Médio já foram impressas e estão a caminho dos locais de aplicação. E ressaltou que não haverá foco em questões ideológicas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente do INEP, Alexandre Ribeiro Lopes, asseguraram que o exame será aplicado nas datas previstas. A questão do cronograma para a aplicação do Enem deste ano foi motivo de dúvida quando, em abril, a gráfica responsável pela impressão das provas decretou falência. Outra empresa foi contratada e o governo conseguiu resolver o problema. Já está tudo impresso e está a caminho. Mais de 10 milhões de provas foram impressas e metade delas já está sendo enviada aos estados. São mais de 4 toneladas de papéis numa operação de transporte que envolve 31 mil colaboradores. A maior parte deles, agentes de segurança pública. As provas serão aplicadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem recebeu 5 milhões e 100 mil inscrições. Weintraub ressaltou que o foco da prova será em questões objetivas, sem ideologias. Simplesmente a gente pediu para que houvesse foco em questões não ideológicas, que mensurassem o conhecimento dos jovens na capacidade de ler, escrever, compreender texto, matemática, ciências, biologia, física, química, e não ficar discutindo coisas de caráter que possa polemizar o ensino dos jovens, das crianças do Brasil. A gente quer que as crianças aprendam. A cartilha com dicas para redação já está disponível no site do INEP. E no dia 16 de outubro, o cartão de confirmação do aluno, com local e horário das provas, também estará à disposição do participante. E os candidatos devem ter cuidado dobrado neste ano. Mesmo lacrados, os aparelhos telefônicos que emitem qualquer tipo de som vão resultar em eliminação. Aquele celular que toca o despertador mesmo desligado, ele tem que ficar atento a isso, porque se tocar durante a execução da prova, ele será eliminado. No ano que vem, um projeto piloto vai permitir em 15 cidades que o candidato escolha fazer a prova tradicional ou via computador. A transição vai ser gradativa até 2026, quando o Enem será 100% digital. Anunciada em julho, a novidade deve otimizar a operação, trazer mais segurança e inibir os riscos de fraudes. O Enem digital, ele facilita todo esse ponto, né? Porque fica muito mais fácil customizar a prova, porque você não tem mais a parte física. Então, tudo sendo eletrônico, tudo, só facilita as mudanças que vão acontecer. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é 100% responsável pela economia do país e que não há plano B. A declaração foi dada para desfazer qualquer rumor de que o ministro pudesse deixar o governo no ano que vem. Bolsonaro falou durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019 em São Paulo.
Além do presidente, participaram do evento os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bolsonaro discursou para uma plateia lotada de executivos e empresários. Ele reiterou que Paulo Guedes e Roberto Campos, presidente do Banco Central, têm total autonomia no governo. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Bolsonaro voltou a atacar uma parte da imprensa ao falar da Amazônia. No tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas da região amazônica, sofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil também. Com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região? Falamos na ONU com altivez, sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil. Nós queremos legalizar o garimpo na região para os brancos, como dizem os índios, e para os índios, para o bem dele. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios. O presidente Jair Bolsonaro deixou o evento logo após o discurso e evitou falar com a imprensa. Daqui, ele seguiu para outros compromissos na capital paulista. O ministro Paulo Guedes falou em seguida. Ele ressaltou que o país começa a retomar o crescimento enquanto outras economias perdem força. Nós estamos acelerando nossas reformas, privatizações, abertura da economia, o choque do petróleo barato, a transformação dos fundos. Vamos entrar agora no Pacto Federativo, vamos fazer a reforma tributária. Estamos acelerando nossas reformas. Eu quero agradecer ao presidente por todo o apoio que deu à equipe, à cooperação, aos ministros e principalmente também aos investidores de fora, que no momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás. O Brasil tem tudo para ser um porto seguro para investimentos locais e externos. Basta o país completar principalmente o que se está fazendo ou sendo preparado. Reforma da Previdência, uma reforma tributária que torne os impostos mais justos e menos burocráticos e pôr em prática o Pacto Federativo decente. Claro que também é necessário segurança jurídica e, no mínimo, o controle da violência. Tudo isso está sendo democraticamente encaminhado. Não é fácil, mas perfeitamente possível. 9 associações de juízes e procuradores divulgaram uma carta aberta contra a lei de abuso da autoridade aprovada no Congresso Nacional. Juntas, as entidades que assinam um documento representam mais de 40 mil juízes e integrantes do Ministério Público de todo o país. Na carta aberta, as associações afirmam que são contra qualquer tipo de abuso, mas ressaltam que não podem concordar com a aprovação de uma lei que, em grande medida, corrói a independência do Judiciário e Ministério Público e fragiliza a atuação dos órgãos que integram o sistema de justiça. De acordo com as entidades, a nova lei, ao contrário de coibir os verdadeiros abusos de autoridade, abre a porta da impunidade, uma vez que atinge e inibe o poder de investigar, processar e julgar autores de crimes. Em ações movidas no Supremo Tribunal Federal, as associações questionam 14 artigos da lei que prevê, inclusive, a prisão para magistrados, policiais e outros agentes públicos que cometerem atos considerados abusivos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a excluir parte do texto ao sancionar a lei de abuso de autoridade, mas o Congresso Nacional derrubou alguns vetos. Essa lei do abuso é um tributo à impunidade. Essas entidades têm carradas de razão. Um país civilizado não comporta uma lei como essa,
feita sob medida para um recuo no combate ao banditismo e à corrupção. O Senado aprovou a medida provisória que acelera a venda e a utilização de bens apreendidos de traficantes de drogas. O texto, que segue para a sanção presidencial, permite o leilão e a utilização dos bens mesmo antes do fim do processo. De acordo com o Ministério da Justiça, as mudanças na lei vão permitir uma arrecadação de R$100 milhões já neste ano. Uma decisão acertadíssima do Congresso e do governo do presidente Bolsonaro. Mas ainda faltam penas mais duras contra o tráfico. Lamentavelmente, o Brasil, através de uma cláusula pétrea da Constituição, abriu mão das penas de prisão perpétua. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado em mais um processo da Lava Jato. Somadas, as penas já chegam a 267 anos de prisão. Sérgio Cabral foi condenado a 33 anos, 3 meses e 13 dias de prisão pelo recebimento de propina de R$3 milhões da Odebrecht. Ele teria recebido o valor em contas no exterior para beneficiar a empreiteira em obras feitas pelo Estado. Esta é a 12ª condenação do ex-governador do Rio na Lava Jato. As penas somadas já chegam a 267 anos. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, qualificou como fantasiosa a versão apresentada por Cabral, que disse que o dinheiro era de Caixa 2. Em nota, o ex-governador do Rio anunciou que vai recorrer da decisão e manter a postura de auxiliar as autoridades nas investigações. Leilão de blocos exploratórios realizado hoje pela Agência Nacional de Petróleo bateu recorde em arrecadação. 10 empresas arremataram 12 dos 36 blocos de exploração de petróleo e gás localizados nas bacias de Campos e Santos. O valor arrecadado de R$8,915 bilhões no leilão superou a arrecadação mínima prevista e bateu um recorde histórico. A ANP estima que os blocos arrematados possam atingir uma produção de 500 mil barris de petróleo por dia e a arrecadação de R$100 bilhões aos cofres públicos ao longo do contrato de concessão. Outros 2 leilões estão previstos para o final do ano. A maior expectativa é para um mega leilão em áreas do pré-sal, estimado em até 15 bilhões de barris de petróleo. As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,1% em agosto na comparação com julho. É o terceiro resultado positivo seguido do setor. Com isso, o crescimento acumulado em 2019 chegou a 1,2% e 1,4% nos últimos 12 meses. Em relação a agosto de 2018, as vendas cresceram 1,3%. Olha, o avanço é pequeno, mas trata-se de mais um sinal de que o país, neste momento, caminha para a recuperação econômica. E há 2 dias do Dia das Crianças, uma marcha contra o trabalho infantil marcou a tarde de hoje no Recife. No Brasil, e assim como no resto do mundo, milhões de meninos e meninas são levados ao trabalho muito cedo e perdem o direito de brincar e estudar. Educadores, estudantes e integrantes de movimentos sociais ocuparam o Parque 13 de Maio, no centro do Recife, para dizer não ao trabalho infantil, que atinge 154 milhões de crianças no mundo. São inúmeras as dificuldades e os malefícios decorrentes do trabalho infantil, como, por exemplo, a dificuldade no aprendizado, malefícios à saúde, danos físicos e psicológicos também. A criança e o adolescente ele não está preparado ainda para o mundo do trabalho, então ele corre mais riscos de sofrer acidentes de trabalho e esses acidentes acontecem mesmo, até fatais, com amputações e lesões graves e também acaba repercutindo em aposentadorias precoces. Segundo dados do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, cerca de 2.300.000 jovens entre 5 e 17 anos são explorados como mão de obra. Aqui em Pernambuco, cerca de 77 mil crianças e adolescentes estão nesta situação. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer forma de trabalho até os 13 anos. A partir dos 14, jovens só podem atuar como aprendizes, sendo que há restrições ao trabalho noturno, insalubre e perigoso.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que está abastecida com a fórmula para bebês de até 1 ano e aguarda a entrega das fórmulas 2 e 3 para maiores de 1 ano. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul afirma que o composto não está em falta no estado. Já a Secretaria de Saúde de Rondônia não respondeu à nossa solicitação. Às vezes é roubo e às vezes é incompetência. Você pode escolher. O câncer de mama atinge mais de 2 milhões de mulheres no mundo. Uma doença que pode ser fatal e que, quanto antes for diagnosticada, melhor. Em São Paulo, uma exposição retrata histórias de mulheres que compartilham a experiência com a doença. Nada bala. Nada. Muito menos o câncer. Muito menos o câncer. Isso tirei de letra. Superação. É superar tudo que eu já passei e eu sei que eu vou superar novamente. Um agradecimento, falar, olha, estou aqui, ressurgindo, né? Foi muito gratificante. Ele tem cura, se descoberto a tempo. Edi teve sorte de ter o diagnóstico logo no início, graças ao time do coração. Ela só foi fazer a mamografia numa carreta estacionada na sede do Corinthians porque queria uma camisa oficial. E saiu de lá com a notícia. Eu não fiquei abalada, não. Fiquei tranquila, liguei para o meu marido e falei, olha, foi feita a biópsia, tudo, e eu estou com câncer. E ele ficou desesperado, ele chorou por telefone. Eu falei, fique tranquilo que eu vou superar isso. E superei, né? Cristina não tem histórico familiar e não aparecia nada nos exames de imagem. Foi com o autoexame que identificou um caroço estranho. Esse sorriso é superação, porque depois de tudo que a gente passa, foi nada. Ficar sorrindo embaixo da água, porque a quimioterapia deixa a gente muito debilitada. Já Fabiana vive a experiência pela segunda vez. A primeira foi aos 23 anos. Agora, o susto foi menor. O câncer, os médicos tratam, mas se a gente não tiver força, ele toma de conta. Então, eu sempre aprendi isso no decorrer desses 13 anos e eu sei que dessa vez vai ser mais fácil de superar porque eu já sei todo o tratamento. Elas estão no grupo das 15 fotografadas para a exposição Mulheres no Espelho, Força e Renascimento, para estimular o diagnóstico precoce e trabalhar a autoestima. Eu acho que toda mulher tem muito medo, né? E elas enfrentam de uma maneira muito linda, muito brilhante. Eu acho que é um exemplo para todo mundo, assim, de força, de vontade de viver. No tratamento, muitas mulheres sofrem com a queda de cabelo, retirada da mama e tudo isso afeta a autoestima. Ser fotografada é um negócio super... é uma injeção de autoestima na veia. É se sentir bonita, é se sentir legal, é se sentir pra cima. Qualquer mulher é bonita, toda mulher é bonita. Mulheres no Espelho também é uma forma de lembrar que conhecer o próprio corpo é fundamental para saber o que é normal e reconhecer alterações suspeitas. A cada ano surgem 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É o tumor mais comum entre as mulheres. A mamografia é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. O diagnóstico precoce não é só para aumentar a chance de cura, mas o tratamento é mais simples e a mutilação é muito menor. Para mulheres que fizeram uma cirurgia para tirar um nódulo de 1 centímetro ou menos, mas nem percebe que ela foi operada. A exposição fica em cartaz até 31 de outubro, na Galeria Estúdio Trend e outros pontos da capital paulista, como hospitais, shopping e metrô. 56 pessoas foram presas em uma mega operação da Polícia Civil em diversos pontos da Baixada Fluminense. Elas são acusadas de roubo de cargas, lojas e residências. A operação aconteceu em 13 municípios. Entre os presos, 2 estavam com tornozeleiras eletrônicas. Os mandados foram expedidos depois de um levantamento feito pela Polinter, com base nos inquéritos do Departamento-Geral de Polícia da Baixada. As investigações apontam que os criminosos usavam armas emprestadas por traficantes para roubar cargas e assaltar lojas, pessoas, residências e bancos. Mais de 400 pessoas acusadas de roubo já foram presas este ano na Baixada Fluminense.
As polícias de São Paulo e Minas Gerais estão à procura de 3 mulheres e um homem suspeitos de torturar uma jovem de 21 anos. A motivação do crime seria passional e os suspeitos são integrantes de uma facção criminosa. A vítima foi mantida em cárcere privado em Campinas, no interior de São Paulo. As torturas físicas e psicológicas duraram cerca de 24 horas. Tu nunca procura o Nunes, porque se eu sonhar, eu vou te buscar lá na tua cidade. Porque eu já sei onde tu mora. Entendeu? Aonde tu estiver, eu te mato. Os vídeos e as fotos das agressões foram publicados pelos criminosos nas redes sociais da própria vítima. A mulher teve os cabelos raspados, foi algemada a uma cama, chamada de prostituta e agredida com socos e chutes. A mãe da jovem viu as cenas de tortura em um aplicativo de mensagens e procurou a polícia na região metropolitana de Belo Horizonte. No mesmo dia, investigadores de São Paulo localizaram o cativeiro com a ajuda de uma amiga da vítima. Ela estava muito abatida, o nariz dela aparentemente estava quebrado, assim, muito inchado, o olho dela roxo, né, com várias lesões até internamente. O cabelo dela estava totalmente raspado, né? E ela estava muito pálida, assim, como se estivesse sem se alimentar por várias horas. De acordo com as investigações, a mulher foi torturada por causa de um relacionamento com um integrante de uma facção criminosa do estado de São Paulo. O homem é casado. A esposa descobriu a traição e decidiu punir a suposta amante. Além de torturar, os criminosos planejavam também explorar a jovem financeiramente. Ela fala que aquela pessoa iria ter que trabalhar para pagar o que ela fez. A mandante do crime já foi identificada, mas até o momento ninguém foi preso. A mulher que foi torturada é de Minas Gerais, trabalhava em Campinas e, por segurança, se mudou para outro estado. Um homem de 49 anos foi preso em Belo Horizonte depois de matar a própria irmã durante uma discussão nessa madrugada. O crime aconteceu no apartamento da família em um bairro de classe média alta. A perita judicial Julieta Werneck de Andrade Carsalade, de 47 anos, foi morta pelo irmão, Carlos Andrade Carsalade. De acordo com a mãe, que presenciou tudo, Carlos teria chegado em casa de madrugada sob efeito de drogas e bebida alcoólica e começou uma briga por causa do cachorro que a irmã havia adotado. Julieta foi agredida com socos e levou uma facada no peito. O homem de 49 anos se entregou em um batalhão da polícia na manhã de hoje, poucas horas depois de cometer o crime. Ele confessou o assassinato e vai ficar preso à disposição da justiça. O tio da menina de 6 anos encontrada morta no Rio de Janeiro continua desaparecido. Ele é o principal suspeito de cometer o crime. A família está inconsolável. Luciana, mãe da menina, desmaiou várias vezes no Instituto Médico Legal enquanto aguardava a liberação do corpo da filha. Esta era uma menina meiga, carinhosa, uma menina muito inteligente. Poxa, é uma estrelinha, é uma estrela. Estou muito chocada. Triste, muito triste. Ela não merecia morrer do jeito que ela morreu, gente. Ela não merecia. Estela Evangelista de Oliveira, de 6 anos, foi encontrada enrolada em um tapete e dentro de um saco preto na tarde de ontem, na comunidade Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Estela foi vista pela última vez sábado pela manhã. Ela saiu de casa junto com o tio para irem à praia e não voltou mais. De acordo com a família, a relação entre os dois sempre foi de muito afeto e carinho. Um excelente tio, carinhoso com os sobrinhos. A gente não desconfiava dele de nada, entendeu? O tio da menina é Paulo Sérgio Evangelista da Costa, de 29 anos. Ele segue desaparecido. De acordo com familiares, o homem é usuário de drogas e havia deixado a prisão há cerca de 1 ano. Ele nunca fez mal a nenhum sobrinho até então. Ele era uma pessoa confiável até um certo ponto, que a gente... Ele era usuário, mas ele tinha dado uma parada de usar e conquistou a confiança de novo da família. O laudo do IML apontou que Estela morreu asfixiada. A divisão de homicídios está investigando o caso, mas moradores da comunidade afirmam que a Polícia Civil se recusou a fazer a perícia porque o local fica em área de risco. Não
teve perícia, somente 2 bombeiros e os moradores que ajudou. O corpo de Stella será enterrado amanhã. A Embaixada dos Estados Unidos declarou em nota oficial que mantém um apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas não deu um prazo para a inclusão. O documento afirma ainda que a expansão da entidade da OCDE deve ocorrer num ritmo controlado. Mais cedo, a agência de notícias Bloomberg havia divulgado que o governo dos Estados Unidos recusou a solicitação do Brasil para fazer parte da organização neste momento. De acordo com a reportagem, o secretário de Estado americano, Michael Pompeo, rejeitou o pedido para discutir a ampliação do Clube dos Países Mais Ricos do Mundo, da OCDE, e afirmou que daria suporte apenas às candidaturas da Argentina e da Romênia, que já são candidaturas mais antigas, já estavam na fila. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE foi um dos principais acordos anunciados após o primeiro encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump em março. É mais uma prova de que amizade pessoal, promessas e simpatia não contam nas relações internacionais. O que prevalece são os interesses econômicos e estratégicos dos países. Vamos ver como fica agora a concessão que o Brasil fez aos Estados Unidos no âmbito da OIC, Organização Internacional do Comércio. Dizem fontes diplomáticas que a questão ambiental está presente nessa negativa americana. E agora à noite, o presidente Bolsonaro comentou o assunto em sua live na internet. Mas, na verdade, é uma só. Estava a Argentina, estava aí a Romênia na frente, estão na frente. Agora, nós não queremos torcer para que ninguém aí fique para trás. E eles fazem um país da América do Sul e outro da Europa. Então, um país sem rodízio. Está aqui o meu prezado general Heleno acabou de botar um papel na minha mesa aqui. Estados Unidos emitem notas sobre OCDE. A embaixada americana diz apoiar a entrada do Brasil na OCDE, mas diz que deve acontecer com ritmo controlado. Não é chegou, vai entrando. Eles fazem uma seleção, e a seleção é conta-gotas, né? Para exatamente esse novo país que entra, né? Ele cumpra tudo aquilo que está no estatuto da OCDE, porque eles não podem errar. E o Brasil vai chegar à sua hora. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Amanhã é sexta-feira, véspera de feriado e todo mundo quer saber como que vai ficar o tempo. Olha, o dia continua encoberto e com possibilidades de chuvas e trovoadas no Amazonas, em Roraima e também no Acre. No sul, pode chover em partes do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná. No Nordeste, o tempo fica encoberto e pode chover a qualquer momento no norte e oeste do Maranhão. No interior nordestino, o tempo fica seco e não tem possibilidade de chuva. No Sudeste, o sol aparece, mas pode ter chuva fraca isolada no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais e também em São Paulo. No Rio de Janeiro, o sol está garantido. A máxima pode chegar aos 32 graus. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. 40 dias depois do primeiro sinal de óleo encontrado nas praias do litoral brasileiro, a Marinha e a Polícia Federal continuam as investigações para tentar descobrir os responsáveis pelo vazamento. Hoje, a Companhia de Petróleo da Venezuela, a PDVSA, rebateu as afirmações do ministro Ricardo Salles, que disse ontem que o petróleo muito provavelmente é da Venezuela. O primeiro registro de petróleo no litoral brasileiro aconteceu na Paraíba. Depois disso, o vazamento já se espalhou por 63 cidades e 9 estados do Nordeste. 130 toneladas de óleo já foram retiradas das praias. Entre as hipóteses para o desastre estão naufrágio, vazamento acidental e ação criminosa. Esta última hipótese foi levantada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro durante evento em São Paulo. O último problema que tivemos, derramamento criminoso, com toda certeza, quase certeza ser criminoso,
na região costeira do Nordeste. Nós já estamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? Desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos. Em comunicado divulgado hoje, a petrolífera venezuelana PDVSA rebateu as declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que diz que provavelmente o petróleo encontrado nas praias brasileiras vem da Venezuela. A empresa disse ainda que não existe nenhuma evidência de vazamento nos campos de petróleo venezuelanos. E durante as investigações sobre as manchas de óleo, um outro mistério foi esclarecido. Há um ano, o surgimento de caixas de borracha no litoral nordestino intrigam os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Mas tudo indica que o mistério chegou ao fim. Segundo eles, as caixas são de um navio cargueiro alemão que afundou durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, os pesquisadores querem saber se o óleo encontrado nas praias vem desse mesmo navio. A polícia prendeu o celular do estagiário de educação física acusado por alguns pais de ter cometido abusos sexuais em um colégio particular de Belo Horizonte. A Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa de Hudson Freitas, auxiliar do professor de educação física. Ele é apontado por um grupo de pais como suspeito de abusar sexualmente de alunos do maternal. O celular dele foi recolhido para a perícia. O caso corre em segredo de justiça. 37 pessoas já foram ouvidas pela polícia. Entre elas, algumas crianças, pais de alunos e funcionários da escola. O estagiário de educação física só prestará depoimento após todas as testemunhas e supostas vítimas. Na terça-feira, mais uma família procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, depois que o filho manifestou sinais de que teria sido vítima de abuso sexual. São 5 supostas vítimas, 4 meninos e uma menina, entre 3 e 4 anos. A repercussão do caso transformou a rotina do colégio, um dos mais tradicionais da cidade. Tem que deixar as autoridades tomarem conta, olharem, investigarem. Eu acho que daqui para frente a escola precisa reforçar a segurança, para a gente ter uma maior tranquilidade, né, quanto aos nossos filhos. O suspeito, que trabalhava no colégio há 4 anos, nega todas as acusações. A escola disse em nota que tem tomado todas as providências necessárias para auxiliar na apuração. A Polícia Civil informou que o caso ainda não tem prazo para ser concluído. Foram presos hoje 2 empresários considerados testemunhas importantes do processo de impeachment do presidente americano Donald Trump. Eles estão ligados ao advogado pessoal de Trump. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Os empresários Levi Partners e Igor Fruman foram acusados de violar leis de financiamento de campanhas eleitorais. O procurador do estado de Nova York explicou que a dupla cometeu fraude ao doar $325 mil para um comitê de apoio a Donald Trump durante a campanha de 2016. Os réus infringiram a lei para obter influência política, evitando a divulgação de quem estava realmente fazendo as doações e de onde vinha o dinheiro. Uma lei americana proíbe estrangeiros de fazer doações a campanhas eleitorais. A medida tem o objetivo de impedir influência exterior no governo. Os 2 empresários presos são imigrantes naturalizados nos Estados Unidos. Partners nasceu na Ucrânia e Fruman é de Belarus. A dupla também teria pressionado o ex-congressista republicano Pete Sessions para ajudar a remover a embaixadora americana na Ucrânia, Mary Yovanovitch. Em maio, Trump demitiu a diplomata. Eles viram influência política não apenas para promover seus próprios interesses financeiros, mas também para promover os interesses políticos de pelo menos um funcionário estrangeiro. A prisão de Levi Partners e Igor Fruman é a primeira acusação criminal relacionada à controvérsia na Ucrânia. O indiciamento da dupla alimenta o processo de impeachment
contra o presidente americano. Os dois empresários ainda são acusados de ajudar Rudy Giuliani, o advogado pessoal de Donald Trump, a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho dele, na Ucrânia. Biden é um dos principais adversários de Trump na corrida presidencial do ano que vem. O presidente americano nega que tenha pedido ajuda estrangeira para obter vantagens políticas. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Grupos indígenas que protestam contra o governo no Equador fizeram policiais e jornalistas reféns no 8º dia de manifestações na capital Quito. Até agora, segundo a Defensoria Pública do país, um dirigente da Confederação Indígena e mais 4 pessoas morreram. Mas o governo confirma apenas 2 mortes. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Luciana Tadeu. O ato foi realizado na Casa de Cultura de Quito, onde os indígenas estão hospedados. Discursos condenaram a repressão policial e o presidente Lenín Moreno. No palco, entre os indígenas, havia policiais. Segundo o governo, eles foram retidos pelos manifestantes, assim como 27 jornalistas que teriam sido impedidos de deixar o local. Em comunicado, o secretário-geral da presidência exigiu a libertação de todos como condição para dialogar. A liberação dos policías e periodistas é uma condição fundamental. Os indígenas negam que haja uma tentativa de negociação e acusam o governo de não respeitar os direitos humanos e as zonas de paz. Também denunciam as agressões contra manifestantes, além do uso de gás lacrimogênio, bombas e balas de borracha. O Equador está há uma semana em estado de exceção. Moreno acusa o antecessor Rafael Correa e o venezuelano Nicolás Maduro de estarem por trás de um plano de golpe de Estado. O ex-presidente equatoriano nega. Maduro é meu amigo. Sou consultor econômico da Venezuela. Estou dando alguns conselhos econômicos porque a situação econômica da Venezuela, todo mundo sabe, é realmente séria. Mas isso é loucura. Moreno diz o que quiser, mas isso é irracional. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. O presidente Lenín Moreno não está disposto a recuar. Ele sabe perfeitamente que subsídios gigantescos como esse da gasolina não passam de populismo. Agradam, mas acabam destruindo a economia de qualquer país. Forças militares da Turquia intensificaram os ataques no nordeste da Síria no 2º dia da ofensiva contra combatentes curdos. Mais de 100 pessoas e milhares de moradores da região saíram de casa e muitos atravessaram a fronteira entre os dois países. Os detalhes com a correspondente Luciana Camargo. Lágrimas de desespero. Enquanto neste hospital, no nordeste da Síria, parentes em luto choram a perda de um garoto de 6 anos de idade, os bombardeios turcos continuam na região. A família desta senhora está deixando tudo para trás. Ela disse que as bombas estavam caindo muito perto da casa dela e que a família está fugindo com medo de morrer. Os bombardeios começaram na quarta-feira. Segundo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, os alvos são uma milícia curda acusada de ter vínculo com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e o Estado Islâmico. E o objetivo é estabelecer uma zona de segurança no nordeste da Síria. O governo afirmou que, em menos de 24 horas, 109 pessoas classificadas como terroristas foram mortas. Já a militância curda afirmou que 9 civis morreram. Hoje, um porta-voz pediu o fim dos ataques e a criação de uma área de proteção no nordeste da Síria. Nas ruas, centenas de manifestantes, entre eles crianças, fizeram um protesto pacífico contra as incursões. Amanhã, pelo menos 5 países europeus que criticam os ataques vão se reunir no Conselho de Segurança da ONU para debater a ação. Entre eles, França, Reino Unido e Alemanha. Em resposta, o presidente da Turquia ameaçou liberar mais de 3,5 milhões de refugiados para entrar na Europa se os países do continente continuassem a questionar a operação. Os ataques começaram depois que o presidente Donald Trump decidiu retirar as tropas americanas do nordeste da Síria, principal apoio das forças curdas na região. Trump foi amplamente criticado e tentou se retratar dizendo que não se tratava de um abandono, mas em seguida afirmou que os curdos
não ajudaram os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Assim como Trump, o presidente russo Vladimir Putin, aliado da Turquia, prometeu mediar a situação em busca de um acordo. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. 2 escritores receberam hoje o Nobel da Literatura. O austríaco Peter Handke foi o vencedor do prêmio de 2019. Segundo a academia, Handke foi escolhido por ter feito trabalhos influentes explorando a periferia e a experiência humana. Já a polonesa Olga Tokarczuk recebeu o Nobel referente a 2018. No ano passado, a premiação foi cancelada por conta de um escândalo sexual envolvendo um francês ligado à Academia Sueca de Literatura. Por esse motivo, o prêmio de Olga, conhecida pela rica imaginação narrativa, veio apenas agora, um ano depois. Cada um dos vencedores receberá o equivalente a pouco mais de R$3.700.000. Moradores de Las Margaritas, do sul do México, sequestraram o prefeito da cidade do seu escritório oficial e o arrastaram pelas ruas amarrado a um caminhão. A atitude teria sido tomada porque os moradores estavam cansados de esperar por reparos em uma estrada da região. A polícia foi acionada e libertou o prefeito, que teve apenas ferimentos leves. 11 pessoas foram presas por envolvimento na ação, que ocorreu na terça-feira. O Dia das Crianças é sábado e olha, tem muita gente que ainda não comprou o presentinho dos filhos. Mas é preciso ficar atento ao sair às compras. Tem muito brinquedo que não atende às especificações do Inmetro. E isso pode significar problemas para os pequenos. Os corredores do Departamento de Investigações Criminais ficaram lotados com os brinquedos apreendidos durante uma operação realizada hoje no bairro do Brás, região do comércio popular, no centro de São Paulo. Dentro dos sacos, mais de 1 tonelada de bonequinhos, escudos, máscaras e armas de plástico. Tudo que a criançada adora, mas por serem falsificados, não obedecem às normas de segurança e colocam em risco a saúde e até a vida dos pequenos. A proximidade do Dia das Crianças, com certeza teriam um fluxo maior de comercialização e seriam passados ao consumidor final e poderiam estar trazendo um perigo aí à integridade física das crianças. Quase tudo vai ser destruído depois de passar por perícia. O órgão responsável por analisar detalhadamente amostras de brinquedos é o IPEM. Aqui tem produtos com o selo falsificado, tem produtos sem o selo e tem alguns brinquedos que são considerados muito perigosos, como é o caso desse aqui, olha, que eu queria que o Oswaldo explicasse pra gente por quê. Esse produto, além de não ter trava para o acesso às baterias, ele contém partes pequenas e principalmente a bateria que é ingerida entra em reação no corpo da criança e pode inclusive levar à morte. Olha a diferença entre um brinquedo com o selo do Inmetro que especifica as normas e os regulamentos técnicos e outro de qualidade duvidosa. E aqui as partes, elas têm uma trava, então até o adulto não consegue tirar isso aqui, tá? Esse é o certificado. Esse é o produto não certificado. Além de ter acesso às pilhas sem parafuso, que eles nem põem parafuso para baratear o produto, tem isso aqui, tá? E isso aqui. Não existe trava, tá? Então isso aqui para a criança engolir também. Nas lojas e armarinhos da cidade, a movimentação em busca de presente dos filhos é grande. A preocupação com a qualidade do produto também. Qual a sua preocupação quando o assunto é a qualidade do brinquedo? Se ele oferece algum risco, sem selo do Inmetro, essas coisas? Tem que ver tudo, as peças pequenas, tudo. E para quem ainda tem dúvidas sobre como proceder na hora de adquirir um brinquedo de qualidade, aqui vão as dicas. Primeiramente, observar a compra em lojas formais, não esquecer o comércio informal, tá? Comprar sempre com a marca do Inmetro e exigir a nota fiscal daquele produto. Agora uma cena divertida em um telejornal nos Estados Unidos. A jornalista do canal MSNBC, Jan Moose, falava sobre o ataque da Turquia na Síria, quando o filho dela, de 4 anos, olha lá, entrou em cena para chamar a atenção da mãe. Ela pede desculpas, rindo e dizendo que os filhos estavam no estúdio. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.